Olá pessoal, tudo bom? Estaremos dando continuidade ao nosso curso de modelagem de banco de dados. Eu vou fazer uma prévia revisão para vocês. Foi a última aula que a gente paramos, beleza? Então vamos lá. O que é o modelo de entidade ou relacionamento MER? Para representar o modelo conceitual, usamos as técnicas de modelos de entidades relacional MER. Nesse modelo representamos a modelagem através de gráficos, ou seja, a gente representamos através de símbolos essa explicação, como funciona. Essa representação gráfica ela é chamada de diagrama de entidade relacional. E quais são os elementos que a gente trabalha com ela? Trabalhamos com entidades, lembrando que a representação de todo esse contexto aqui é chamada de modelo de entidade. As partes gráficas que cada um vai ter é chamado de diagrama de entidade relacional. Então quais são? A gente vai aprender entidades, atributos, relacionamento, generalização e especialização e entidades associativas. Beleza? Então vamos lá. Antes de qualquer coisa eu começar a trabalhar, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter uma ferramenta para trabalhar com isso. E essa ferramenta, eu posso ser qualquer uma com trabalhamento de software. Qual que eu vou trabalhar com ela? Vou vir aqui, ó, vou vir no navegador e vou só voltar um pouquinho aqui, ó. Se eu digitar BR modelo é o que eu estarei usando nesta aula. Eu tenho outros tipos de IDE, tipos de software para me utilizar. Mas nesta aula estarei utilizando o BR modelo. Quando eu clicar no BR modelo, vai ser o primeiro item a aparecer aqui para mim. Então eu clico nele, ó. Ao clicar, ele vai aparecer para mim a página principal, o site. Eu venho em downloads aqui, ó, em downloads, clico em download e procuro o arquivo que eu quero. Ele já vem, ele é um auto-executável, ele não precisa instalar na minha máquina para funcionar. Eu posso rodar no meu pendrive, qualquer outro item que seja executável. Legal. Ao eu abaixar, no meu caso eu já tenho, ao eu abaixar, eu coloquei na minha área de trabalho aqui, ó. Só diminuir. Tá. Eu coloquei na minha área de trabalho aqui. Ao eu clicar duas vezes, só um minutinho, ele aparece aqui para mim, meu ambiente de trabalho. E aparece modelo conceitual, é uma aba. Então aqui eu tenho as minhas propriedades, os elementos, aqui eu tenho as minhas ferramentas, e aqui eu tenho o meu palco de trabalhar. O que é meu palco? É a minha área que eu vou trabalhar. Então, beleza, vamos voltar lá no conceito, ó, da aula. Então iremos trabalhar esses conceitos do modelo relacional. Lembrando que modelo relacional é uma estrutura que você vai fazer, é uma regra de negócio para o seu banco de dados. Então, vamos entender o que é uma entidade. Um conjunto de objetos da realidade modelada sobre quais deseja se manter informações do banco de dados. Ou, outras palavras mais técnicas, uma tabela. O DER, lembrando, o DER é um diagrama, é a parte gráfica que eu estarei representando. É uma entidade que representa através de um retângulo. Para eu representar uma entidade, eu represento através de um retângulo, que contém o nome da entidade, contém um conjunto de informações a ser guardada. Olha que interessante, quando ele fala objeto da realidade, é como você vai representar algo, abstratamente, as suas características. Eu vou representar pessoa, então pessoa não quer dizer uma, eu vou representar várias pessoas. Então o que eu faço? Eu represento esse objeto através de um retângulo, aonde ele vai ter um nome. Isso aqui futuramente vai uma regra de negócio. Então lembrando, eu vou representar do mundo real para um mundo virtual. E é através dessa representação virtual que vai virar um banco de dados, vou guardar as informações. A mesma coisa, eu tenho um departamento. O que eu posso guardar em departamento? Eu vou representar em geral o departamento, represento minha regra de negócio, pelo retângulo, onde eu coloco o nome dele. Tá, legal. Então eu entendi como funciona. Eu quero representar automóvel. Quantos automóveis eu tenho? Então eu vou representar o automóvel através dessa forma. Através de um retângulo. E através desse retângulo colocar um nome. Então, beleza, eu representei esse retângulo. E como que eu faço isso no BR modelo? Então eu venho aqui no BR modelo, ó, e volto. Perceba que aqui na lateral, ó, eu tenho as minhas ferramentas. Se você vier aqui, ó, entidade,
ele já mostra para você criar uma entidade. Ao você clicar e clicar aqui, ó, ele mostra para você. Ao você selecionar aqui na lateral, ó, ele te mostra as referências aqui. Então, que interessante, nome da entidade. Se você clicar aqui, ó, vou colocar, ó, pessoa. Pessoa. Dei um Enter. Ele ficou, eu posso, ó, aumentar, diminuir por aqui, ó, as dimensões dele, ó. Eu posso mexer por aqui, ó, relacionamentos, são divididos por categoria. Atributos, que eu vou explicar para vocês, e editar atributos. Eu tenho a navegação, como aonde ele está salvo, ó. Lembrando, por ser um software bem leve, pode gerar alguns erros. Então, o que você vai ter que fazer para você poder recuperar? Já salvo esse arquivo. Então, vou dar um Ctrl S. E esse modelo é um modelo conceitual. É a estrutura que eu vou trabalhar com o banco. Então, deixa eu salvar ele, ó, arquivo. Como eu já vou salvar como, tá? Salvar como. Vou salvar na minha área de trabalho. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar mer 01, que é a nossa aula. Salvei. Perceba que ele colocou aqui, ó. 01. Legal. Salvei. Tá aqui. Então eu tenho uma forma abstrata guardado por uma entidade que vai guardar todos os valores dessa pessoa. Quais são os valores dessa pessoa, que são atributos. Lembrando que isso aqui vai virar um banco de dados. É uma regra, uma estrutura para virar um banco de dados. A documentação para o banco de dados. Vamos voltar lá, ó. Interessante. Fiz minha entidade. Representei pessoa. Agora é o seguinte. Nessa entidade, eu tenho que saber o que são atributos. O que são atributos de uma pessoa? O que é um atributo que representa para mim, que tem a mesma coisa para você, que tem para outro fulano, usar e assim, são geral. Olha que interessante. Representa uma propriedade ou características da entidade, que serve para associar informações tais como nome, endereço, telefone, entre outros. Opa! Isso quer dizer a seguinte forma. Como que eu vou representar um atributo, uma característica minha, que pode ser utilizado para outros tipos de pessoas, que eu vou guardar essas informações. Então, para eu representar esses atributos, a gente chama de DER. O DER, lembrando que o DER são partes gráficas, diagrama, já fala diagrama, partes gráficas, onde são representados por uma haste e um círculo. E o nome dele, haste, um círculo, e o nome dele, haste e um círculo, e o nome dele. Porém, olha que interessante, eu estou expressando aqui, ó, uma entidade. E essa entidade, ela possui dois tipos de conjunto, ou seja, são chamados de domínio. O que é um domínio? Domínio é um conjunto de valores válido que um atributo pode assumir. Olha que interessante, vamos lá. Código. Aqui eu tenho um tipo de atributo, código. O que o código vai guardar? O que esse título código ele pode guardar lá dentro? Ele pode receber lá dentro? Ele pode receber o quê? 10 já é o quê? É um valor, é um domínio. Nesse caso aqui, ó, o domínio dele seria número, como está explicado aqui para você, ó, seria número. O nome é o que? Vamos pegar um nome aqui, por exemplo, o nome. Que tipo de domínio ele pode receber? Que tipo de valor ele pode receber? Opa, seria o quê? Alfanumérico. Perceba que eu coloco a diferença de atribuição de valores, eu coloco como Carlos ou 1, 2, 3. Essa é uma diferença. Quando é números, eu não represento por nada, sem aspas. Quando é alfanumérico, eu represento por aspas. Então o que é um domínio mesmo? Domínio é a forma que esses atributos irão guardar, os valores que eles vão guardar. E o nome do atributo é o que? É o que serão identificado neles aqui. Beleza? E como que eu adiciono esse atributo no DER? Vamos lá, ó, como eu adiciono esse atributo no DER? Vou voltar aqui. Para eu adicionar um atributo no DER, eu vou clicar na aba Inspector aqui. Ó. Eu venho aqui, ó, se você procurar a ferramenta, eu vou puxar um pouco para ficar mais fácil. Se eu puxar aqui, ó, eu tenho aqui a entidade, atributo, criar um atributo. Eu tenho outros tipos de multivalorado, mas por enquanto eu vou criar um atributo simples. Eu vou clicar nele, ao eu vim aqui, eu clico dentro do símbolo. Ao clicar no símbolo, ó, ele aparece aqui para mim. Ó. Toma cuidado que muitas vezes eu posso fragmentar. Como fragmentar? Eu posso pagar parte. Ó. O atributo existe ainda. Eu posso fragmentar, mas vamos trabalhar de forma completa. Então você clica aqui e clica aqui. Legal, ao eu clicar aqui, eu tenho o nome do meu atributo. Interessante. Este atributo eu tenho que dar um identificador para ele, um nome. Então eu vou colocar aqui, ó, código. Coloquei código. Legal, ó, código. Vou colocar completo. Fica mais fácil, ó. Código. Agora é o seguinte, esse identificador, esse código,
ele vai guardar que tipo de valor, que tipo de domínio. Olha que interessante, ó. Domínio, tipos de domínio. O que ele vai guardar? Número, alfanumérico, valores booleanos. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar aqui, ó, por enquanto, em forma de português, portuguesados. Depois na documentação, quando eu for para a parte de, como fala, na parte de OSQL da tabela, daí eu começo a assimilar esse texto que eu estou fazendo. Eu vou colocar aqui, ó, texto. Vou falar que desculpa, texto não. Vou falar que é número, ó, número. Vou falar que esse código, o domínio dele vai ser número. Vou dar um Enter. Legal. É somente esse aqui que eu vou guardar? Não, não é somente esse. Isso é uma forma de eu colocar atributo. Eu posso colocar outros atributos. Eu venho aqui, clico aqui, ó. Vou colocar o nome. Então eu posso mudar direto aqui, ó. Se eu clicar, eu posso mudar direto. Se eu voltar normal, venho aqui nome, ó. Coloco nome. Legal. Mais alguma coisa? Que tipo de domínio esse nome vai guardar? Que tipo de valor que ele vai guardar? Vai guardar texto. Olha que interessante, mas texto de qualquer tamanho? Não, eu posso especificar para ele aqui, ó, que eu quero, no máximo, 100 caracteres. Lembrando, quando eu chegar no SQL ou no modelo lógico, eu começo a assimilar isso aqui para a parte da linguagem que fica mais fácil. Vamos voltar, ó. Vou voltar. Opa, desculpa. Quais são os outros domínios? Eu posso colocar CPF, endereço, e assim vai indo. Eu posso popularizar, a minha entidade. Então é o seguinte, o que é uma entidade? Entidade é algo que eu represento do mundo real, e eu vou fragmentar ele através de atributos, onde esses atributos vão ser guardados algo futuramente, valores futuramente. Beleza? Mas acabei por aqui? Não. O que eu tenho? Eu tenho os tipos de atributos. Quais são os tipos de atributos que eu tenho? Então eu vou voltar aqui, ó, no meu slide. Para eu criar um atributo, eu tenho que saber os tipos de atributo. Então vamos lá, seguinte forma. Tipos de atributos que eu tenho. Eu tenho simples, não possui qualquer característica especial. Foi o que a gente fez aqui, ó. A maioria dos atributos serão simples, ó. Coloquei direto. Eu tenho atributo composto. Opa, o que é atributo composto? O conteúdo é formado por um atributo principal. Ele é fragmentado. Por exemplo, um exemplo clássico, o endereço aqui. Por que o endereço? Você entende que o endereço ele pode ser fragmentado por rua, número, bairro e CEP. É um exemplo clássico. Então, quando você conseguir pegar um título principal e fragmentar ele, ele é composto. Interessante. Agora, outro exemplo. Um multivalorado. O que é um multivalorado? É quando você tem algo, o seu conteúdo pode ser formado por mais de uma informação. Quando você quer gerar informação. Mas esse aqui de cima não é o composto não gera mais informação? Não. O composto, o que acontece? Você consegue fragmentar. O multivalorado não. É quando você tem algo para identificar a pessoa. Mais de uma forma de identificar uma pessoa. Por exemplo, telefone. A pessoa pode ter celular, fixo, telefone fixo e comercial. Eu posso colocar da seguinte forma, que eu quero pelo menos um telefone, perceba que está entre parênteses, eu quero um telefone, pelo menos, vírgula, e N, ou seja, quantos eu quiser, no máximo. Se eu colocar sempre aqui, ó, sempre aqui funciona da seguinte forma, eu tenho o mínimo, ou seja, obrigatório, e tenho o máximo, quantos telefones, nesse caso, ele está falando que pode ser vários. Se eu colocar 1 e 3, quer dizer que ele pode ser no máximo 3. Esse é o tipo de atributos. Legal. Quais é a outra forma que eu tenho? Eu tenho o determinado, ou identificação de entidade. Ou seja, ele é algo único. Ele é algo único na tabela. Perceba que ele é representado por um símbolo preenchido. Por ele ser representado por símbolo preenchido, ele representa o quê? Eu não posso, quando eu guardar uma informação lá dentro, eu não posso ter essa informação repetida nesse atributo. Exemplo clássico, seu RA, seu CPF, são algo que outras pessoas não podem ter. Eu não posso ter duplicado isso. Ou seja, se você começar a pegar o entendimento, você está fazendo uma entidade, onde essa entidade vai servir de informações para eu guardar algo de várias pessoas, onde eu vou ter esses atributos aqui, ó, esses atributos, que vai guardar essas informações através de cada conteúdo, onde eu tenho o domínio, que é valores que vão ser guardados, pode ser número, texto, ou valores booleanos, ou outras coisas, onde esses atributos eles podem ser classificados como simples, composto, multivalorado e determinado.
onde eu tenho que saber quando eu vou usar isso aqui. Então vamos voltar lá, vamos ver como a gente faz. Ó. Voltei. Se eu olhar aqui, ó, se eu pegar logo o exemplo, eu já coloquei o código como simples. Eu quero transformar ele, apesar de eu ter arrastado aqui, ó, eu quero transformar ele como, vou dar uma olhada aqui, ó, ele não vai poder repetir o número da pessoa. Eu quero colocar ele aqui, ó, como determinado. Então o que eu faço? Eu posso selecionar ele aqui, ó, seleciono, e venho aqui na parte de esquema, ó, na parte de esquema, identificador. Clico nele, ó, e coloco sim. Ele muda para mim. Ele coloca aqui para mim, ó, como indeterminado. Quer dizer que quando eu começar a cadastrar pessoas, um RA, um CPF, algo, por exemplo, é um exemplo, eu não vou poder ter números repetidos. O nome eu posso considerar ainda como simples. O nome eu posso considerar como simples. Legal. Mas e os outros exemplos aqui? Ó? Um composto. Como que eu coloco um composto como endereço no modelo do modelo BR? Então o que eu faço aqui? Venho aqui, ó, eu posso ou clicar, pegar um simples aqui, clico nele, coloco aqui, seleciono, coloco como endereço. Endereço é endereço. Como ele está começando, como não pode ter acento. Endereço, endereço. Legal. Só que agora, se eu selecionar ele aqui, ó, eu tenho aqui, ó, composto, tá vendo? Ó? Se eu olhar aqui na tabela esquema, eu posso selecionar ele, ó, e colocar como composto. Só que perceba, ele não muda para mim. Apesar de ele aparecer, o que eu tenho que fazer? Eu clico aqui, de novo, e clico em cima da entidade. Ó. Eu clico no atributo que eu tenho aqui, ó, e clico em cima do atributo dele. Ao eu clicar, ó, ele vincula para mim. Ó. Agora, se você selecionar ele de novo, ó, perceba que ele mudou aqui, ele mudou para composto. Então eu posso colocar os nomes de novo. Ó. Eu venho, perceba que a organização é você que faz. Seleciono e coloco aqui, ó, rua. Automaticamente eu tenho que colocar o tipo de domínio. O que é o domínio? O que a rua vai guardar? Um alfanumérico. Então eu seleciono o domínio e coloco aqui, ó, texto. Abro e fecho e coloco quantos caracteres eu quero. Legal. Opa, não seleciono. Vou colocar nome, vou colocar rua. Esqueci de dar um enter, rua. Seleciono, venho aqui na parte de baixo e coloco texto e a quantidade de caracteres que ele vai guardar. Opa, somente isso? Não, eu tenho mais, ó. Eu tenho número, bairro, CEP e vou colocando. Então eu clico aqui, clico em cima do atributo principal, do composto. Volto e vou mexendo. Se eu clicar duas vezes, ele muda a posição, tá vendo? Eu clico duas vezes, ele muda a posição. Volto e vou preenchendo. Vou colocar agora aqui, ó, número. E mudo o domínio dele. Venho aqui e coloco que ele vai guardar, é claro, ele vai guardar número. Ah, mas o número tem vezes quando tem uma letra, então você pode colocar aqui, ó. Colocar aqui, por exemplo, texto. Abre e fecha, você quer com 4 caracteres. Você que escolhe. Ah, legal, quero CEP. Então você faz o mesmo esquema. Vem e coloca. Ah, quero CEP. Seleciono e coloco o CEP. Mudo o domínio. Opa, o CEP eu vou colocar somente número. Independente se ele tem traço ou não, eu quero somente número. Eu vou colocar aqui 8. Opa, número, desculpa, 8. E vou fazendo isso. Ah, vou colocar agora aqui, ó, o estado. Seleciono, coloco. Seleciono e coloco aqui agora, ó, estado. Ah, vou colocar o bairro. Como eu já aprendi a colocar, vocês já pegaram o conceito, eu não preciso ficar toda hora fazendo isso. Então você vai, volta, essa regrinha. Volta aqui, ó. Vou fazer de novo. Ó. Vou colocar agora, ó, o bairro. O bairro. Selecionei. Clico de novo. Vou colocar agora. Clico em cima dela. E vou colocar cidade. Cidade. Opa, vou organizar melhor isso aqui, ó. Você organiza conforme a sua necessidade. Legal, organizei. Fiz tudo certinho. Porém, e agora? O que eu tenho que fazer? Acabei meus tipos de atributos? Não, não acabei. Eu tenho 4 formas. Eu fiz o identificador, eu fiz o simples, eu fiz o composto, faltou qual agora? O multivalorado. Então vamos voltar lá para o multivalorado. Salvei, venho aqui, ó, clico dentro da entidade, volto, seleciono o atributo que eu quero e coloco aqui, ó, o nome do atributo, vou colocar telefone.
telefone. Selecionei o telefone. Olha que interessante. Eu poderia até colocar isso aqui, ó, multivalorado. Multivalorado. Mas eu vou usar o mesmo painel que está aqui para ficar mais fácil de entender. Selecionei o multivalorado, selecionei o elemento dele aqui, o atributo. Eu venho aqui, ó, e coloco, ó, quero multivalorado. Quando eu clicar em multivalorado, automaticamente ele coloca uma cardinalidade. Cardinalidade mínima e cardinalidade máxima. Quer dizer isso? Quantos elementos ele vai ter, obrigatório, e quantos elementos máximo a pessoa vai poder colocar. Então eu vou colocar assim, ó, que eu quero 1 e no máximo 3 telefones. Opa, esqueci de colocar. Cliquei aqui, vou colocar 3, vou dar um Enter. Ele apareceu aqui para mim, ó. Perceba que ele mudou a forma de colocar. Tá vendo? Então essa foi uma introdução, foi uma revisão de como funciona o modelo conceitual. Trabalhamos com entidades, as suas formas de atributos e assim vai indo. Ou seja, eu tenho 4 formas de atributos de trabalhar com eles e eu tenho que saber os domínios. Beleza, pessoal? Na próxima aula estaremos trabalhando com eles da seguinte forma. Como eu vou fazer, ó, os meus relacionamentos. Vamos trabalhar com relacionamento na próxima aula. Beleza? Então até a próxima aula, pessoal.